Salve, salve galera! Eu sou MC West Mica, eu faço parte também do grupo Rima das Minas e eu sou comunicadora da Rádio Armazém. Eu tenho um programa lá que vai ao ar toda terça-feira às 8 horas, que é o Rima no Balcão. Estamos aí já há alguns anos nesse corre da rádio. Então, estou muito agradecida por esse convite, né, dos garotos para fazer esse perfil. Estou aí na cultura hip hop já faz uns anos, no palco um pouco menos, porque começamos no grafite, né, então depois fomos para o palco. Mas é isso, satisfação geral, se inscreve no canal, porque tem vários outros perfis de vários outros artistas e é nóis! Rap é realidade, para mim, antes de qualquer coisa, rap é realidade porque eu acredito muito em como a cultura hip hop ela surgiu, o como a cultura hip hop ela veio para as ruas, da onde ela veio, qual que é a raiz dela, né? Então, para mim, o rap é a realidade, porque o rap raiz começou assim, narrando uma realidade, narrando os passos, narrando as dificuldades, veio como uma voz dos oprimidos e de quem não tinha voz. Então, que na verdade a voz não era ouvida, porque voz todos sempre tiveram, simplesmente não eram ouvidos. E hoje em dia ver o rap estourando e saindo um pouco, às vezes, dessa questão da realidade, a gente sabe que tem muita gente que é fodida e canta que tem carrão e tá nadando em dinheiro, sabe? Mas, pra mim, a essência do rap, o rap pra mim é a realidade. Então, respeito totalmente todos os artistas e quer falar, cada um fala sobre o que quiser, mas pra mim o rap é a realidade e isso é muito importante porque eu acho que a gente nunca pode esquecer a raiz e por que o rap surgiu e por que o rap bombou. Lembrar dos pioneiros, das pioneiras, da galera old school e lembrar sobre o que eles falavam pra gente nunca esquecer essa raiz. Olha, a questão de se restringir ao precisar ser é um pouco pesado, mas eu acho que a essência, né, seria muito bom se a maioria fosse. E tem muitas artistas, muitas artistas que sim, são conscientes, sim, falam sobre uma realidade, sim, são militantes, estão na rua, estão há anos. Tem rap indígena, eu ouço muito rap indígena, fizemos um especial hoje até sobre rap indígena do Rima no Balcão, então eu não consigo, digamos, perder tempo, bem entre aspas, ouvindo algumas coisas que não se aprofundam muito em muitas coisas que são necessárias de ser faladas na sociedade que a gente vive, porque eu prefiro gastar o meu tempo ouvindo uma série de artistas, uma série de talentos que realmente falam coisas que são necessárias e mesmo assim eu não tenho tempo de ouvir todos que eu gostaria, tá ligado? Então eu acho essa necessidade, porque o movimento hip hop ele é militância. Acima de tudo, o movimento hip hop, não sei se alguém sabe aí, eu como MC vou falar para vocês. Hip hop tem 5 elementos: MC, DJ, grafite, break e o conhecimento. Para mim o 5º elemento é o mais importante de todos. Então, por isso que eu acho que é bom que se fale alguma coisa que seja relevante, que se fale alguma coisa que realmente acrescente e realmente mude. O mundo só está mudando porque tem pessoas falando e tem pessoas que não são esquecidas, tem causas que não são esquecidas e a gente tem que fortalecer todas elas. Eu, por ser mulher branca, não é por isso que eu tenho que me isentar das lutas dos rappers indígenas, da luta das rappers negras, da luta das rappers lésbicas, dos rappers gays, trans. Então, sabe, a questão pra mim eu acho que é natural, assim, sabe? Eu não consigo. E respeito quem consome outras coisas, mas eu prefiro usar o meu tempo, né, que é de ouro, para certas coisas que me acrescentem na vida e para a evolução, né? Eu vejo muita mudança. Eu não gosto de ser pessimista, de ver só pelo lado do mainstream e do que mais vende, né, e do que é mais consumido, do que dá mais visualizações. Eu prefiro sempre puxar pro lado underground, então eu acredito que o futuro é muito próspero. Eu acredito que o futuro reserva coisas muito boas. Hoje em dia, a geração que tá aqui em Santa Maria rimando nas batalhas e tá produzindo pra caralho e não para, é uma geração que não tava lá quando eu comecei e eu não tava lá quando a geração anterior a mim começou. Então, hoje em dia, eu acho que os espaços estão sendo muito mais abertos a essas pessoas que saem fora da caixa, né, pessoas LGBT, pretas, indígenas, pra gente poder consumir outra coisa. Então,
Eu acho que o rap é muito próspero, porque se for pensar nos anos 90, existiam rappers mulheres, mas era muito mais difícil do que o rap pra gente é hoje em dia. Existiam artistas LGBT que ia mais, só eles não se sentiam confortáveis o suficiente para falar sobre a realidade deles, porque eles iam sofrer LGBTfobia e seriam discriminados e seria muito mais difícil. Então eu acho que é muito próspero, porque hoje em dia tem internet. Antigamente o vinil vinha pelo correio. Então, hoje em dia tem internet, tem YouTube, a internet é uma preciosidade que a gente tem que saber usar ela bem. E eu acho que o futuro do rap é muito próspero. Eu vou falar um que é da Gabi Kilabi, da Preta Ari e da Ju Doroteia. Tá no jogo é o som que é: tá no jogo pra somar ou pra subtrair. O seu papo é só H e não cola por aqui. Cê escolhe é se mandar ou parar pra me ouvir. Se não tem o que falar, dá o mic pra MC. Consciência. Eu acho consciência de classe, consciência de gênero, consciência de orientação sexual, sexualidade, consciência de raça, de etnia. Eu acho que para se dizer do movimento, da cultura hip hop, a gente tem que minimamente não reproduzir muitos preconceitos que a sociedade reproduz. Então, para mim, é essencial a consciência. Sem conhecimento não tem rap, quinto elemento. Para mim, o que significa escrever é, como eu falo em Não Tema, que vai sair em breve no YouTube, é uma fuga lírica, que eu sou uma pessoa que eu sofro de transtorno de ansiedade, então Não Tema surgiu numa crise de ansiedade, onde eu fui bem lá no fundo do poço e pensei em desistir de tudo da minha vida, inclusive, e só não tive coragem para isso. E eu consegui, de uma maneira como fugir disso, eu botei dentro do papel e foi quando eu consegui botar as mochilinhas, subir na minha moto e voltar para minha casa. E pensar, caralho, o que isso passou na minha cabeça. Então, para mim, esse processo da escrita é uma fuga lírica e é uma necessidade de um grito ser ouvido. E o meu processo, olha, depende. Eu gosto muito de, tipo, sentir o beat, aí eu ouço o beat, eu ouço várias vezes o beat, faço um freestyle para encaixar uma levada, ver qual levada eu quero, eu tento uma levada, eu tento outra levada. Depois que eu vi o que eu quero sonoramente, aí eu parto para a construção da letra. Eu gosto de num papel anotar, por exemplo, vou falar um som sobre a minha coroa. Aí eu vou lá e boto coisas que eu não posso deixar de esquecer naquele som, então eu faço uma listinha. Isso é muito da hora quando a gente dá oficina para gurizadinha em escola, oficina de rima, porque é uma maneira de se construir muito da hora e que a gente não fica sempre falando só da mesma coisa. Eu tento me ligar para ver se o meu verso não está sendo muito repetitivo na questão tema. E, por exemplo, na Cypher que vai ser lançada agora, foi lançada, né, vai sair depois, eu acho, dia 27 de agosto, eu falo sobre violência doméstica. Então, quando eu preciso de um tema, eu estudo. Então, eu vou lá, eu li diversas matérias, eu li notícias, eu fiquei um mês, basicamente, estudando sobre o aumento da incidência de casos de violência doméstica na pandemia para eu poder sentar e escrever. Então eu acho isso massa, assim, porque daí ajuda a elaborar o meu pensamento. Agora, se eu quero um bagulho mais, por exemplo, Livre Amor é um som que eu escrevi de trago numa madruga, assim, curti esse beat, vou fazer, Livre Amor, galera! E foi um som foda, então depende muito do tema que eu vou querer abordar, mas é mais ou menos assim. Eu comecei numa batalha de rima. Eu fiz parte do coletivo Correp, Coletivo de Resistência Artística Periférica, durante uns anos, né? E eu comecei ali na Batalha dos Bombeiros. Aí eu comecei apresentando, trocando uma ideia, construindo, trazendo as bandeiras, trazendo as caixas, sabe? Fazendo todo aquele rolê, conseguindo o som e correndo aqui, correndo ali. E a primeira vez eu rimei foi na Batalha dos Bombeiros. Então começou tudo na batalha. Porque eu sou uma pessoa libriana com ascendente em leão, muito exibida, muito amostrada, mas eu não gostava das pessoas me olhando, eu me sentia tipo, puta que pariu, eu tô prestando atenção no que eu tô falando, e se eu falar merda, sabe? Então, aí a Gabit nossa, se incentivou, vai pra batalha, fui pra batalha, rimei, amo. Também eu e minhas irmãs, Nazo, Letícia, na época também a Pipoca, a Raquel, a gente se juntou entre várias minas e a gente também, em 2016, se eu não me engano, fez a primeira Batalha da Ousadia, a primeira batalha de mulheres e LGBTQIA+, aonde o espaço é só pra nós. Então, porque a gente sabe como é difícil às vezes as minas e a comunidade LGBTQIA+, chegar para rimar numa roda de batalha por se sentir oprimido, né?
Então eu acho isso muito importante, já está indo aí para a 5ª edição a Batalha da Ousadia, então batalha para mim é a essência da cultura hip hop, é onde se trabalha de fato todos os elementos da cultura hip hop. Diversas vezes na Batalha dos Bombeiros, de 17 anos, trouxeram break, estenderam um tapete no chão e DJ, então assim, ó, todos os elementos. Batalha de rima para mim é amor, é minha vida, eu amo. Pianinho. Pianinho e metais. Pra mim, assim, ó, não vou dizer um beat de uma música X, uma música Y, porque aí Libriana não conseguiria escolher. Mas, pra mim, é um beat que tem a pianinho, um beat que tem um saxofone, um metalzinho, um trompetezinho. Nossa, conquista meu coração, assim, ó, bem latino-americano. Artista local, MC Leite. Uma mulher preta, periférica, extremamente necessária, MC Leite. O Conto da Aia. Nacional. Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, que é problematiza muito essa questão das empregadas domésticas que são da família. Então, não vou dizer mais, leiam a sinopse, Que Horas Ela Volta, nacional. Eu gostaria de deixar um recado, que eu queria desejar um axé gigante a geral aí que tá assistindo e que tá consumindo os artistas locais. Eu queria deixar para vocês assim, ó, consumam artistas locais, consumam artistas da cidade de vocês, impulsione, curte, comenta, compartilha. Nós Rima no Balcão tocamos, então assim, ó, valorizem os artistas locais, porque não é fácil. A gente tem muitos corres, a gente tem trampo, muitas vezes também estuda e tem que pagar o seu beat, pagar o estúdio, tudo com o nosso corre independente. Então apreciem os artistas independentes, saibam fazer recortes, busquem, saiam um pouco dessa caixa do que está sendo vendido. Procurem artistas necessários, artistas indígenas, mulheres, gordos, LGBTQIA+, pretos, pretas. Escutem essas pessoas porque elas precisam ser ouvidas e essa é a essência.